E vamos falar agora de inflação. Foi divulgado o IPCA, que é o índice oficial, saiu do mês de janeiro. Ele veio com uma desaceleração importante, a variação agora ficou em 0,25%. Em dezembro, a alta tinha sido de 1,35%, portanto, foi uma queda importante e ficou até abaixo da média das projeções do mercado. O problema é que ele está acima de janeiro do ano passado e o acumulado em 12 meses foi a 4,56%. Supera bastante o centro da meta. Nós vamos falar sobre isso agora com o André Baras, que é coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas, da FGV IBRE. André, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, André, antes vamos falar que os IGPs continuam dando dor de cabeça, né? Cada prévia que sai é o susto com relação às variações, preços no atacado ainda muito pressionados. A gente tem essa acomodação de varejo que eu queria falar mais com você, mas os IGPs continuam aí dando dor de cabeça. Eu falava até por correção de contratos, uma série de coisas, né? É verdade, as commodities não têm dado trégua ao IGP. Nós percebemos que minério de ferro, soja, milho continuam com os preços em alta em dólar, mesmo que o nosso câmbio agora ofereça alguma trégua, esteja relativamente estável de um mês para o outro. Essa questão da aceleração dos preços em dólar vem pressionando novamente as matérias-primas brutas, né? E isso acaba pressionando a cadeia produtiva, que já vem com uma inflação acumulada superior a 60% de 2020. E se esse ritmo de reajuste em torno das commodities continua, isso ainda vai pressionar mais a cadeia produtiva e uma parte dessa pressão acaba chegando com o aumento de preço ao consumidor. E nós tivemos até aumento dos combustíveis muito relacionado ao aumento do preço do petróleo no mercado internacional, também é uma cotação internacional, né? Também a gasolina já veio pressionando um pouco esse IPCA. Depois que a coleta do mês de janeiro terminou, já surgiram novos reajustes e a tendência é que o preço do barril do petróleo acelere puxando os combustíveis. Então, nós vamos assistir uma pressão grande aí do diesel e da gasolina ao longo dos próximos meses, contribuindo para que preços administrados acabem respondendo mais pela inflação de 2021. Agora vamos à composição então do IPCA, que eu falava que acumulado continuou muito pesado. Agora a gente vê, teve desaceleração de alimentação, mas ainda foi o maior impacto, 0,22 ponto percentual. A variação foi de 1,02%, é uma desaceleração, mas aí na composição tem vários alimentos ainda em alta. Nós tivemos um impacto positivo de energia, que a gente até já falou em outras ocasiões, né, André, que o impacto mesmo ficou represado no ano passado, porque houve aquela antecipação da bandeira vermelha na tarifa. Como é que você vê esse comportamento do IPCA? De fato, a gente já tinha mais ou menos ideia desse resultado. A gente antecipou 0,25, né? Então viemos em linha com o resultado oficial. A gente sabia dessas fontes de pressão. O alívio que a energia trouxe cria alguma confusão na cabeça das famílias, porque ainda que a gente tenha a vigência da bandeira amarela, que diminui, né, os gastos com energia, ele aconteceu no mês em que as famílias ligaram mais seus aparelhos de ar-condicionado. Então, ninguém viu conta se reduzir e ela veio como principal destaque de queda do IPCA. Mas nos índices de inflação, a gente tem que considerar a demanda estável, né? A gente só mede a variação do preço. Então, ainda que a gente tenha se surpreendido com as contas aí do mês de janeiro, ela foi uma variável importante a justificar a desaceleração. Se não fosse a mudança da bandeira de vermelha para patamar 2, para amarela, a gente teria um IPCA pelo menos 0,20 ponto percentual acima do que foi divulgado, mais próximo de 0,5% do que o resultado, né, que foi 0,25, 0,26. Então, a conta de energia fez toda a diferença para essa divulgação. Uma notícia boa veio da carne, ela veio levemente negativa, né, sugerindo mais estabilidade no preço do que exatamente uma queda, mas a carne é um item de cesta básica que parou de subir, isso, enfim, é um bom sinal. Mas não é generalizado, e a taxa do grupo alimentação ainda permanece acima de 1%. Então, mesmo que a gente veja, ao longo dos próximos meses, uma inflação um pouco mais baixa do que a que vigorou no último trimestre do ano passado, são taxas que vão superar a de igual período em 2020. Então, pelo menos até maio, nós vamos ver uma aceleração consecutiva da taxa em 12 meses, que pode até chegar perto de 6% lá no mês de maio, um acumulado. Só a partir de junho é que a gente deve começar a ver espaço para desacelerações mais fortes na variação em 12 meses e, com alguma sorte, fazendo com que essas desacelerações façam o IPCA fechar na meta, que é 3,75.
Mas isso depende de muita coisa, tem muita água para passar por debaixo da ponte, tem muita incerteza no ar em torno de Covid, da política fiscal, e a gente tem que ficar atento ao comportamento de variáveis na inflação que estão pressionadas por custo e que já mostravam no final do ano passado um espalhamento maior da inflação. A gente falou muito de alimentos em 2020, mas de forma muito discreta, serviços estavam acelerando, bens duráveis estavam acelerando, e se esse ritmo de aceleração toma um maior fôlego, né, nos próximos meses, isso pode, quem sabe, antecipar aí uma decisão de aumento de juros. Mas isso vai depender da intensidade desses movimentos. Mas a gente pensando, você falando desse acumulado pode chegar a 6%, o Banco Central vai analisar exatamente o número presente também, não só as projeções, quando ele decidir, por exemplo, o próximo ajuste ou não da Selic no mês de março, quando vai ter uma reunião do Copom, não é? E vale lembrar que essa diferença, porque lá no comecinho da pandemia, os preços despencaram, nós até tivemos naquela época alguma pressão de alimentos, porque as pessoas começaram a consumir mais alimentos, teve aquela história toda do arroz, mas no geral havia possibilidade, inclusive, de a inflação ficar abaixo do piso da meta, né? Havia, durante muito tempo, durante muitos meses em 2020, a gente acreditou que ficasse muito longe, muito distante. Mas isso não aconteceu porque nós começamos a ver um espalhamento maior, uma persistência maior em alimentos. A alimentação começou com o aumento por conta daquela demanda que acelerou repentinamente com o isolamento social. Depois nós tivemos problemas com safra de alguns alimentos importantes, como arroz e feijão, aumentos pesados no preço da carne, dado o aumento das exportações, né, desabastecendo o mercado brasileiro. E aí essa história se multiplicou por vários alimentos, como óleo de soja e tudo mais, fazendo com que a gente tivesse uma tempestade perfeita, né, ano passado em torno de alimentos. Eles foram, de fato, o maior desafio da inflação, subiram em média quase 20%, principalmente a alimentação para consumo em residência, mas esse ano a história pode ser um pouco diferente, ainda que a alimentação talvez suba um pouco menos ao longo desse ano, e é a nossa estimativa, né, que ela pese menos na inflação, explique menos a inflação de 2021, pode haver um espalhamento maior, né? A gente acredita que preços administrados, puxados principalmente por gasolina, venham a explicar um pouco mais a inflação, que haja espaço para aceleração de serviços, de bens duráveis, e a velocidade dessa aceleração, nos vai ser indicada pelo núcleo, pelos índices de difusão, farão também a autoridade monetária analisar o momento certo de mexer no juro. É claro que a gente não pode deixar a inflação descontrolada, não vejo também sinais de que haja esse grande descontrole, e a gente tem que colocar na balança também os efeitos, que ainda que um aumento modesto nos juros podem trazer para o nosso crescimento, que já está tão dificultado aí por essa questão da Covid, e aumentando o juro, é claro que isso não facilita em nada. Então, analisar corretamente a hora de aplicar o remédio, eu acho que é um dever de casa que a autoridade monetária tem que levar mais a sério em 2021. É isso, nós ouvimos o André Brás, que é economista, coordenador do IPC-FGV IBRE. André, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço a participação, um abraço para você e para os ouvintes.